Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Tá tudo liberado, tudo liberado. Liberaram maquiagem, liberaram calça, liberaram bermuda, liberaram os homens no futebol, liberaram o jogo, liberaram tudo, tudo tá liberado. Antigamente nada podia, hoje pode tudo. Antigamente nada podia fazer, trazer pra igreja o que o mundo praticava. Se o fazia era taxado de mundano, crente profano, desviado da palavra. As irmãs santas vigiavas no vestir, policiava a maneira que andava. Temia Deus pela repreensão, obedecendo a Bíblia com temor no coração. Temia Deus pela repreensão, obedecendo a Bíblia com temor no coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, Deus quer seu coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Pois o pecado se multiplicou, e o pastor que era santo no Senhor, agora ele liberou toda a igreja. Não tem problema, Deus roupa não condenou. O importante é que Deus quer seu coração. Essa doutrina foi o homem que inventou. Você e ele pode ir se preparando, pois o juízo pra vocês está chegando. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, Deus quer seu coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Hoje as irmãs, também os nossos irmãos, se corromperam dando ouvido ao enganador. Faz mais de ano que o pecado se lastrou, contaminando as igrejas do Senhor. Mas se parece com aquela Babilônia que o Senhor na Bíblia ele condenou. A Santa Igreja não é essa Babilônia, volte correndo aos princípios do Senhor. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, Deus quer seu coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Pois é, quem pratica o pecado é escravo do pecado, e este não vai entrar no céu. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, Deus quer seu coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Foi tudo liberado.
É melhor abandonar o seu pecado e voltar ao princípio, ao primeiro amor. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa manhã, seja lá o que você bem entender aí. Eu quero neste momento agora fazer um ponto de referência, uma crítica em que muitos pastores estão se corrompidos, não estão se corrompendo, já estão corrompidos. Inclusive aqueles que têm muita fama na mídia e que têm levado de fato aí a santa doutrina ao esgoto de Satanás. Então eu quero neste momento fazer uma análise aqui dentro da Bíblia e contestando principalmente a um famoso pastor Silas Malafaia, que na verdade é um pastor que tem trazido muitas polêmicas, que se diz defensor dos cristãos e na verdade não há nada de defender cristão. Ele pode até defender os dele ou a ideologia dele, mas a palavra de Deus ele sempre está omitindo, está corrompendo, está ensinando errado, e isso tem trago aí de fato uma distorção da palavra de Deus. Eu sei que eu não sou poliglota, não sou psiquiátrica, eu não sei se é psicólogo que ele não sou um cara da fama, não sou pastor aí que está na mídia aí combatendo aí os altos escalão, mas a minha missão aqui é apenas mostrar para vocês que existem ensinos distorcidos, errados, que estão levando o povo à destruição. E hoje a igreja chamada liberalismo, ou seja, tá tudo liberado, inclusive eu tenho um louvor aqui, tá tudo liberado. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, Tem nada a ver, no céu não entra não. Foi tudo liberado, tem nada a ver. no céu não entra não. Talvez provavelmente eu coloque ele para que você possa escutar. Acho que eu vou colocar no decorrer do vídeo aí. Então veja bem que antigamente nada podia, hoje pode tudo, hoje nada tem problema, hoje você pode fazer o que você quiser, certo? Venha Cristo como você está e permaneça como quer. Então, essas histórias que nenhuma coisa dessa tem problema, isso aí, na verdade, é ideologia de Satanás e seus cavalos trabalhadores para destruir o reino de Deus, ou seja, jogar na lama a santidade. Então, a princípio eu quero te dizer o seguinte, a Bíblia diz,
sobre alguma questão de roupa, certo? Roupa, eu quero perguntar para você, muitas pessoas, se você for a esses pastores, a essas supostas pastoras, que na verdade não existem pastoras, e nem bispo, nem apóstolo, esses negócios nos dias de hoje não existem. Isso aí é só quando existia mesmo, aí digamos aí, os apóstolos, né, apontado por Jesus, o próprio Jesus, e eles foi dado as escrituras sagradas para eles colocarem no papel. E assim, nenhum desses apóstolos hoje teve essa liberdade de andar com Jesus, ainda mais esses apostatas da fé. Na verdade, eles não são apóstolos, né? Eles são apostatas da fé. Eles apostataram a fé, apostataram a palavra de Deus e têm levado os milhões de pessoas para a grande tribulação e outros para o inferno. Talvez os que estão sendo também levados vão para o inferno, alguns deles. Claro, obviamente. E o que nós aqui queremos citar diante dessa situação é sobre a questão da bermuda. Eu quero só falar sobre a bermuda. Não quero mais falar sobre outra coisa, tá? E isso aí vai abranger também as mulheres. Vai abranger os homens e as mulheres. Então, a pergunta é, o cristão, ele pode usar bermuda? Porque o crente pode. Agora, o cristão, ele pode? Essa é a pergunta. E nós vamos responder dentro da Bíblia, certo? Com mais simples prudência e realização que eu, como pastor, tenho um pouco de conhecimento sobre essa questão. A Bíblia diz que aquilo que nós aprendemos na santidade devemos guardar e não ser corrompidos por aqueles que se corromperam, que fazem os seus trabalhos de deleitos, como vendendo, na verdade, a palavra de Deus, como vendilhões do templo. Então, esses vendilhões do templo, eles têm aí a sua missão de enganar as pessoas e de dizer que nada tem problema, que nada tem importância. Então, roupa, ela salva? Não, roupa não salva, mas a verdade, ela te condena, tá? Então, a roupa não salva, mas ela te condena. E eu vou mostrar algum texto bíblico aqui, algumas coisas que eu, como pastor, estou aqui mostrando dentro da Bíblia, que a Bíblia condena, sim, o homem usar bermuda e a mulher usa bermuda. Aí eu pergunto, mas o homem pode usar bermuda? Ele até pode usar bermuda, irmão, sem problema. Ele até pode, se ele for um sacerdote, como um padre, nos dias de hoje usa a estola. Então ele pode usar por baixo uma bermuda que é aí o calção, que vem até o joelho ou até a coxa. E neste caso aí, o que significa esta bermuda? Então a bermuda, ela é sim pecado. E eu vou aqui combater, criticando os ensinos teológicos que eu chamo de satânico, maligno, diabólico, quando diz que não tem problema usar bermuda, que isso aí eles aprendeu errado. Então eu vou ler a matéria para vocês aqui, para que vocês possam entender melhor na íntegra. E vou mostrar aqui o cidadão e a esposa dele também, que está na mídia. Isso não é questão de ocultar, não é mostrar a imagem, ele é mediático, ou seja, ele está na mídia. E se tudo dele está na mídia, com certeza absolutamente, eu quero só criticar a doutrina diabólica que esse pastor poliglota é. Disso eu não tenho dúvida, que ele é um poliglota, Agora, que ele é uma apostata da fé, não tenho mínima dúvida. Então não é só ele, a igreja dele toda está apostatada da fé quando aprova esse tipo de doutrina. Então, antigamente nada podia, porque tudo era pecado. Hoje pode tudo, porque tudo está liberado. Está liberado. O pastor liberou, acabou. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Então, se o pastor liberou, pronto, tá liberado. Aí é assim? Não é o pastor que vai te levar você para o céu. Não é o pastor que te salvou. Não é o pastor, ou padre, ou quem seja espírita, ou que seja, que morreu numa cruz para te salvar. Então, toda empresa aqui na terra tem regra para se seguir. Todos os pastorados e denominações espirituais têm regra para seguir. O reino de Deus também tem. Então, se você não obedecer os estatutos da palavra de Deus, conservar a santidade, não
pensa você que você vai subir não, porque esses aí, eu posso te dizer para você, dizer que eles em vida aqui, ainda na grande tribulação, está condenado, eu não posso dizer, mas posso dizer que eles não vão subir, de uma forma ou de outra, eles não vão subir, tá? Então nem eles, nem você que anda desse jeito ou usa isso. E vamos para a palavra de Deus para que você possa entender melhor o que eu quero te dizer. Silas Malafaia, ele foi pego no flagra, fazendo aí uma homenagem à família, curtindo, como diz, porque tem a matéria que diz que os pastores têm que aliviar a mente, porque muitos estão se suicidando. Eu não sei porque esse ainda não suicidou, com tanta pressão e opressão que ele tem sofrido aí, claro, dos supostos opressores deles, porque eu não acho que são opressores. Então, no meu entender, quero dizer para você que eu não tenho nada contra a pessoa desse pastor, nem sua esposa, nem contra qualquer igreja, pessoalmente, que eu esteja falando da pessoa, mas sim das dogmas, das doutrinas, daquilo que, na época, quando eu era, na verdade, assembleiano, a gente fala assembleiano, mas na verdade hoje não é assembleiano, né? Porque a palavra assembleia são reuniões de Deus. Então eu não sou deuses para estar reunido com Deus, né? Então é reunião de deuses. Então e todos já sabem aí o nascimento dessas denominações. 95% dessas, maioria dessas denominações gigantes, principalmente, tem conchavo aí com o sistema deste mundo e sabe que foi criado isso, e você deve saber que sem santidade você não verá a Deus. Então, eu não quero aqui ser mais santo do que ninguém, mas quero aqui propagar a verdade e defender a santa doutrina pela a palavra que este homem que chama Silas Malafaia aí criticou as pessoas quando criticaram ele, que ele estava errado em estar usando bermuda, acho que na praia, não sei. Vou mostrar direitinho para você. Então, vamos lá, compartilha esse vídeo aí, mostra aí, você que segue a santa doutrina e que está de acordo, então dá o seu like, deixa aí, porque existem os santos e existem os profanos. E para mim, qualquer um que distorce a palavra de Deus, por mais poliglota ou sábio que seja na palavra, porque Salomão também teve muita sabedoria, embora acredito que ele foi salvo no finalzinho, não sei esse daí. Agora, eu vou dizer para você, a santidade tem que ser acima de tudo, abaixo de Deus. Então, temos que ser santo para que sejamos contemplados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu vou começar lendo aqui para vocês um versículo muito importante, que é importante a gente, como pastor, mostrar isso para você. Jeremias, capítulo 13, no livro de Jeremias, capítulo 13. Então, você vai, olha, eu vou te provar para você que a bermuda, o homem e mulher, usar bermuda é pecado, até porque ela é uma roupa íntima, ela não é uma roupa para que se possa andar ao público, ela é uma roupa íntima, né? Então eu vou provar para você dentro da Bíblia que Deus condena a bermuda, e Deus chama a bermuda de calção, que vai até os joelhos, e a palavra de Deus fala que vai até a coxa. Então neste caso, eu vou mostrar para você aqui que bermuda é pecado sim, e você que anda de bermuda como um cara que acha, uma mulher que acha que está transpirando, não tem problema, não tem importância, tem muita importância sim, muito problema, e você não entra no céu usando essa roupa íntima, porque diante de Deus você está pelado, está nu, porque se uma mulher ou um homem estiver andando de calcinha e cueca na rua, eles estão pelados, eles estão com roupas íntimas, certo? Aí eu te pergunto, você aprovaria que eles estariam vestidos adequadamente, modestamente, como diz a Bíblia? Então eu vou ler alguns versículos aqui para tirar sua dúvida. Não vai ser muito grande esse vídeo não, mas você vai entender aqui o que eu quero dizer. Então se nós formos aqui ler a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 13, no versículo 1 a seguir, veja o que Deus fala da bermuda, que é calção, certo? Um derivado aí da calça, etc, etc. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo. Opa, pera lá. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de onde? De baixo. Veja aqui, ó. Para você que não está enxergando bem, eu posso te ajudar um pouco para combater aí os lobos, crescer um pouco para você. Veja bem. Então vamos lá. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo. Então, vamos parar aqui por enquanto, porque tem uma vírgula. Uma roupa de baixo.
Bom, o que é uma roupa de baixo? Uma roupa de baixo é quando você está usando uma saia, seria uma roupa íntima que você usa, mulher que chama de calcinha, o homem quando está usando uma calça, seria uma roupa íntima chamada de cueca, zorba, como você bem entender. Então, sendo assim, nós estamos vendo que está totalmente, literalmente, a Bíblia está dizendo que a roupa é de baixo. Então o Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo para mostrar a situação que estava Israel, na peladeira, na sensualidade. Vou te provar aqui dentro da Bíblia. Jeremias 13, esses homens não pregam. Então, que se eles for pregar isso aí, eles vão vir com as ideologias satânicas deles, tentar perverter a palavra de Deus. E são eles que tiram o tio e o J para te enganar, por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa que o cara... Porque Satanás, irmão, ele impressiona muitas pessoas com seus cavalos. E nós devemos entender que nós estamos servindo a Jesus, não servimos a placa, a religião, não somos nós templo de pedra, mas sim a igreja somos nós. Então eu vou mostrar para você aqui, né, o que diz, continuando. Então olha aqui, para que você possa ver. Então a Bíblia diz assim, o Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo. Aí, vírgula, isto é um calção novo. Opa! Isto é um calção novo. Se eu pegar alguma foto da internet aqui, vocês vão ver que um calção, para homem principalmente, ele não é curto. O calção não é curto. O calção vai até a coxa, vai até o joelho, certo? Vai até a coxa, vai até o joelho. E nós podemos ver que uma versão bíblica diz que vai até a coxa. Então vai até a coxa, então se emenda com o joelho. Vai até o joelho. Então o calção, ele é largo. O calção, ele é um calção que ele veio para substituir uma roupa íntima. Então, se você não sabe que uma bermuda é uma roupa íntima que você está usando, principalmente sem nada por cima, mulher não pode usar porque é uma veste de homem. Biblicamente, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, diz que a mulher não pode usar a roupa do homem nem o homem da mulher. E temos mais aqui referência que eu vou dar sobre a questão somente da bermuda. Então, eu me sinto pelado, eu me sinto nu se eu colocar uma bermuda. Eu me sinto pelado, me sinto nu se eu colocar uma camiseta regata. Principalmente, ainda mais andar sem camisa. Porque quando Adão pecou, mais a Eva, certo? O que aconteceu? Que ali, naquele exato momento, o que Deus fez? Roupas de pele de animal, certo? E pele de animal que, biblicamente, é um animal chamado cordeiro, que podemos aí linkar juntamente com o cordeiro morto, né? Com Jesus e o cordeiro morto. Então veja bem que se você for olhar um cordeiro, uma pele de ovelha, ela é intransparente diante do sol. Então ela não tem, você pode, a pessoa vestiu aquela túnica não tem curvas. Túnica não tem sensualidade, certo? E a túnica de Adão era mais curta do que a túnica da Eva. Se você estudar sobre essa veste, você vai entender dessa forma. E também lá em Israel tinha até cores diferentes. Então, só que porém era intransparente, ou seja, não era algo que podia ver a luz do sol do outro lado. Então, neste caso, Deus vestiu. Você acha que Deus ia vestir uma mulher pornógrafa? Deus ia vestir um homem pornógrafo? Não, Deus não ia vestir uma mulher e um homem que está ali mostrando as suas curvas, a sua sensualidade, certo? Apertados, como hoje vivem as mulheres. Então, para a mulher, Deus criou uma túnica até o tornozelo. Eu tenho um vídeo que falo sobre isso aí, sobre a questão da calça completa. E Deus criou uma túnica que ia até a coxa ou até o joelho do sacerdote, de Adão. Então era assim que os homens vestiam, mais curto do que as mulheres. Sendo assim, não era preciso Deus colocar uma túnica, um calção na mulher para cobrir as partes íntimas dela, porque até então era até o tornozelo, e mulher não subia as escadas. Então veja bem que o sacerdote subia as escadas. Por ele subir as escadas e ter uma túnica curta, então Deus deu uma ordem para Moisés, e nós vamos ler baseadamente na Bíblia. Então você, mulher, você, homem,
que usa bermuda, você mulher, que usa o derivado do calção, que é bermuda, que é calça, principalmente, pode ser confeccionado no modelo feminino, que for, porque o diabo, ele fez essa transformação, você está em pecado diante de Deus. Biblicamente, você vai pagar diante de Deus cedo ou tarde, você querendo acreditar, crer ou não, você vai estar diante do trono de Deus para você ser julgado pelos seus atos de pecado e sensualidade que você trouxe principalmente para os homens e os homens nas suas sensualidades também. Então veja bem que aqui está escrito: o Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo, né? Um calção novo. Então, se Deus mandou ele comprar um calção novo, certo? O que aconteceu? E vesti-lo, mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Preste bem atenção que nós podemos ver aqui que Deus falou para um homem comprar um calção novo e vestir. Um calção novo. Por que um calção novo? Porque Israel se perverteu, Israel se transformou, uma hora homem, outra hora mulher. Porque o homem que veste roupa de mulher está contaminado, é abominação a Deus. A mulher que veste roupa de homem está contaminada, é abominação a Deus. Está escrito. Então vamos mais para frente. Então veja bem que, vou ler de novo: o Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo, e vesti-lo, mas disse que eu não lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez e ele disse, vá até o rio Eufrates e esconda o calção no buraco, na rocha. Preste bem atenção, vá até o rio Eufrates e esconda o calção numa rocha, tá? Numa rocha. E ele diz assim: eu fui e escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde o havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mal não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem a outros deuses. Por isso vão ficar com essas roupas que não prestam mais para nada. Assim como o calção fica bem justo, olha bem, assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. Bom, pastor, e aí? Bom, preste bem atenção. Como Deus, ele manteve uma regra para os homens, uma regra para as mulheres, então Deus pediu para Jeremias pegar e comprar um calção novo. Não pediu para uma Jeremias, pediu para o Jeremias comprar um calção novo. Sendo assim, depois que Jeremias comprou um calção novo, Deus mandou ele ir à beira do rio Eufrates e esconder dentro de uma pedra. E lá passou-se uns dias, o calção novo se apodreceu. O que Deus estava mostrando é que Israel estava em pecado, estava praticando atos ilícitos contra Deus. E isso estava cheirando mal às narinas de Cristo. Então, o que Deus queria é que, na verdade, Israel fosse justo, como um calção, ele é justo debaixo das estolas do sacerdote. Se homem, nós homens, ou você mulher, né? Nós homem ou você mulher, que vai usar uma roupa íntima, certo? Uma cueca, uma calcinha. Maior parte das mulheres usam roupa íntima colada no corpo.
maior parte dos homens também usa roupa íntima colada no corpo. Mas muitos do que se policia não deixa mostrar, não deixa aparecer. Porque o homem também, quando ele usa colado no corpo e deixa aquelas marcas aparecer na calça e tudo mais, e veste as calças apertadas, ele está trazendo sua sensualidade, assim também como uma mulher. Então, mas é de praxe, muitas mulheres, muitos homens, usar roupa íntima colada no corpo. Desde que não deixe aparecer. E muitos já deixam, mas assim Jesus disse, assim Deus disse, eu queria que... Então, é pecado usar uma roupa, uma cueca, uma calcinha colada no corpo? Não, porque ela está no corpo, está colada, é como se fosse uma pele também. Então, neste caso, como naquela época a roupa, ou seja, a túnica era de pele de animal intransparente e não tinha curva e não tinha como marcar sensualidade, então não era e não existe nenhum pecado diante de Deus se não há essa sensualidade. Então você está usando algo para te proteger. Mas aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: nos dias de hoje, muitos se acham que devem de uma forma ou outra andarem de bermudas. E as bermudas, por sua maioria, principalmente para as mulheres, e a maioria para os homens também, ela é colada no corpo. Então, essa bermuda colada no corpo, sem uma roupa, um vestido por cima, certo? Ou uma túnica por cima que não venha marcar as silhuetas, as curvas do corpo, isto chama-se modéstia. Você vai se modestar. Então, neste caso, se não tem sensualidade, não existe pecado. Se não está à mostra, não existe o pecado. Mas, neste caso, o que acontece? Quando Deus mandou Jeremias comprar um calção novo e usar, ele falou novo, é novo. Então, tudo que é novo está no padrão, é bom. Mas aí, Deus mandou colocar na beira do rio Eufrates. E o rio Eufrates, ele significa vida espiritual no sentido hoje. Vida. E outra, e tem muitos na rocha que está dizendo que está na rocha, que está podre. É como um fruto numa figueira podre. Ou uma galha podre numa videira, que é Jesus. Então, o que Jesus faz? Arranca. Da mesma forma, uma pessoa permanecendo podre na presença de Deus, o Senhor Jesus estipa ele, apodrece ele. Aquela pedra, aquela rocha que é Jesus, vai apodrecer, porque a água, ela também, ela come, né? Ela destrói algumas coisas. Então, aquilo que na verdade seria para ser espiritualmente no mundo que Jeremias estava entendendo ali, Israel tinha virado. Israel estava podre diante de Deus. Israel estava em pecados que a Bíblia condena literalmente, em pecado de rebelião. E a Bíblia diz que todos que pecam, né, são rebeldes, eles são feiticeiros. É 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. É só você ler. Então, voltando a dizer, então aquele calção apodreceu. A água representa, no mundo espiritual, vida espiritual. No mundo apocalíptico, multidão. Mas o que acontece? Tem uma rocha. E a rocha nunca vai deixar de ser Jesus. Jesus é a rocha, é a pedra angular. E na verdade, se você for entender, certo? Então aquele calção na rocha, que representava Jesus ali na beira do rio Eufrates, que a água é vida, então a rocha estava mostrando que aquele calção que representava Israel, que representava Jerusalém, Judá, ali, na verdade, estava longe de Deus, estava destruído. E veja que o próprio Deus diz, né? Aonde é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso, vão ficar com essa roupa que não presta mais para nada. Então, Deus repudia. Então, não obedece os estatutos, adora outros deuses. Então, tem homens e mulheres que se entregaram aos deuses criados
pelos deuses pagãos. Que na verdade são essas roupas principalmente também. Porque tem pessoas que falam, se não for com essa roupa, eu não vou, se não for com essa bermuda, eu não vou, se não for... Então eles adoram, eles são idólatras a esse tipo de roupa. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoa está podre diante de Deus, está sendo ajeitado. Por quê? Porque ele está praticando o pecado. Então, quando nós vemos que o que a Bíblia diz, que o calção, que é bermuda, que nós chamamos de bermuda aqui na era de hoje, ele foi apodrecido, eles foram rejeitados por Deus. Assim também você será e está sendo rejeitado por Deus se você anda de roupa íntima, exposto diante da multidão. Porque para o homem, para a mulher, para um juiz, para quem seja, nem no fórum você entra de short, nem mesmo de bermuda. Como é que você vai se apresentar diante de Deus com roupa íntima de homem? Ou roupa íntima, de homem vestido de mulher? Então, eu quero aqui neste momento trazer para você também sobre o que diz a Bíblia Sagrada em Êxodo, capítulo 28, no versículo 40. Vamos ler do 39 ao 42. Vamos ler aqui, tá? Vamos ver o que é que dá para ler aqui para a gente entender melhor. Vamos colocar mais um pouquinho assim, certo? Só para... Então vamos lá. Êxodo 28, 39 ao 42, tá? Então veja só o que diz a Bíblia. Também farás túnica de linho fino. Também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto fará de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e farás cintos. Também lhes farás tiaras para a glória e o ornamento. E vestirá com ele Arão, teu irmão, e também seus filhos. E os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Versículo 42. Faze-lhes também calções de linho. Então, se você quiser saber o que é calção, eu até acredito que eu peguei aqui uma vamos ver aqui, olha aqui, quer ver? Vamos pegar aqui, vamos ver se eu tenho aqui o que é calção. Vamos pegar aqui no coisa aqui. O que é calção? Na Bíblia, né? Calção. Opa, aqui, ó. Na Bíblia. Então, o que é calção na Bíblia? Olha aqui. Calção significa isso. Em certas ocasiões, especialmente no dia da expiação, o sacerdote oficiante tinha de usar calção, que cobria o corpo da cintura às coxas, Cobria o corpo da cintura às coxas. Não era nem short, era calção, que é bermuda. Quando entrava no lugar santo, eram também usados pelo sacerdote quando realizava o sacrifício. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, que toda vez que o sacerdote tinha que subir as escadas, como as estolas deles, ou seja, as túnicas deles, as estolas deles, as túnicas eram até a coxa, até o joelho, então eles não usavam nada por baixo, porque não existia roupa íntima. Não tinha roupa íntima. Então Deus ordenou que fizesse calções, para que o sacerdote, quando eles fossem subir a escada, eles colocassem os calções e andassem também por fora, porque se ele sentava era como uma mulher de minissaia, sem roupa íntima. Então as coisas apareciam. E por isso era vergonhoso. E a Bíblia diz que trazia sensualidade também. Então, neste caso, para você ver que nem as prostitutas daquela época vestiam essas roupas. Nem calção, nem short, nem bermuda.
né? As prostitutas, principalmente lá, não vestiam isso. Então, Deus mandou fazer calções, Moisés fazer calções para o seu irmão Arão e todos os seus filhos da sua casa. E além disso, o que segurava o calção por baixo da túnica era um cinto. A mulher também é proibida usar cinto. A Bíblia condena, está escrito. Isso não foi abolido pela palavra de Deus. É algo que Deus criou exatamente para o homem. O cabeça é o homem da mulher, não a mulher do homem. Então, se você for prestar atenção, então o calção ele cobria o corpo da cintura às coxas. Então ele ia até as coxas e as coxas terminam na liga do joelho, na divisa do joelho. Para entrar no joelho, termina a coxa e liga o joelho. Então era até as coxas. A coxa que aquele calção ia, porque a túnica ia até ali, ou até o joelho. Então veja bem que Deus mandou fazer isso porque era roupa íntima. E o que Deus estava dizendo lá em Jeremias 13, que Israel estava como se fosse a roupa íntima de Israel estava toda adulterada. Que Israel estava andando de roupa íntima. Que a estola, que o pelo do cordeiro, ou seja, o couro do cordeiro que foi colocado na época em Adão, que representava Jesus, foi tirado de Israel. Israel estava nu, estava pelado, estava de roupa íntima. Então, cada vez mais eles renovavam os seus pecados. E chegaria um momento que o pecado deles seriam expostos, seriam apodrecidos, e diante de Deus, Deus estiparia eles no reino dele. Então, para você ver que, lá em Jeremias 13, diz que o calção era usado por debaixo das estolas. Como hoje, o homem usa a cueca, a mulher usa a calcinha, e isso aí é debaixo dos vestidos, né? E muitas mulheres usam também isso aí com a calça. Então aí desgraciou mais ainda, né? Fedeu mais quando a mulher estica aí, além de usar a bermuda, usar uma calça, que é um derivado aí que vem da emenda da bermuda. E nós temos um ensino sobre isso aí que vai dizer muito maior com um vídeo maior. Então, os pastores de hoje, o que eles querem é dinheiro, o que eles querem é fama, o que eles querem é impor as doutrinas deles, o que eles querem dizer que nada tem problema, que Deus aceita você como você é, continua como está, e que roupa não salva ninguém, certo? E que Deus quer só o coração. Se Deus quisesse só o coração, então ele não preocupava em cobrir o corpo de Adão e Eva. Se Deus só quisesse o coração, então ele não colocava lista de roupa para Israel. Porque lá em Israel, jamais eles podem vestir uma roupa de uma cor, de um pano e outra cor. Lá é túnica, de uma cor só. Está escrito onde, pastor? Está escrito em Deuteronômio, capítulo 19, se não me falha a memória. É só você ler. Ou Levítico 19, um desses dois assim. Então veja bem, para você entender, biblicamente, a Bíblia condena o homem usar a bermuda. A Bíblia condena a mulher usar a bermuda. Então você, que tem uma cara escrachada, pilantra, tenha coragem de ir para um templo de pedra, reunir com a igreja de bermuda e dizer que está adorando a Deus um homem nu, peladão. Você poderia adorar a Deus peladão e tirar até toda a roupa se Adão e Eva não tivessem pecado. Se eles não tivessem transgredido, não tivessem pecado, aí era o que Deus queria. Porque vocês seriam puros, vocês não teriam maldade, vocês não teriam desejos sexuais. Então, biblicamente, a Bíblia te condena. E você vai prestar conta diante de Deus. Você pode ser o pastor, o que você achar que for. Você pode ser o homem mais famoso dessa terra aí, adorado, idolatrado, patriarcado, que quer, entendeu? Mas você vai chegar diante de Deus, não vai ser como uma ovelha, vai ser como um gatinho. Como muitos falam, né? Que gatinho, pois é, o servo de Deus não é gatinho, ele é leão. Ou quando não é leão, é ovelha. Então veja bem, para você entender, certo? Que você usando esse tipo de você usando esse tipo de bermuda, isso te contamina, isso te destrói, isso leva você a
peitar a verdade. Então qualquer pastor que faz isso, ele vai certamente pagar diante de Deus. E você que é irmã, você que é irmão, que toca assim, que vai, que já virou o pecado, entrou tanto na tua vida que o temor da tua vida de Deus sumiu. Você não teme mais a Deus. Você está totalmente, como diz assim, você está totalmente manipulado pelo pecado. Você está manipulado pelo pecado. Então aquele pastor lobo, pilantra, que toma os seus dízimos, suas ofertas, que não contenta com só isto, e ainda arranca tudo que você tem. Você tem que dar 90% e ficar com 10%. Certo? Aí ele é um poliglota infernal. É um cara que faz parte do sistema. Aí ele começa a levar você para as escuridão e você não percebe, dizendo que tudo, que não há problema, que pode fazer o que você quiser. É igual eu te disse, roupa não condena. Não é verdade? Roupa não te salva, aliás, mas ela te condena. Porque a sensualidade traz o pecado. Então, diante disso tudo, nós temos aqui essa matéria que eu vou mostrar para vocês, bem mais fácil aqui, né? Facebook não é, a foto dele já está no Instagram, como eu não tenho, então a gente abre aqui, aí abriu, né, no Google. Então, preste bem atenção à resposta desse cidadão que você tanto admira. Veja bem como que foi corrompido pela mentira, como que distorce a palavra de Deus, como exclui a santidade daquele que guarda até os dias de hoje. A Bíblia diz que esses tipos de devassos nós não devemos nem ouvir, irmão. Eu não tenho nada contra essa pessoa, mas os ensinos dele para mim são diabólicos. Os ensinos dele para mim os ensinos dele para mim não tem nenhuma forma de chegar e de dizer que tem utilidade. Ele pode ser o poliglota na Bíblia, mas ele é excluído do reino de Deus, continuando pregando essas mentiras, esses enganos. Então veja bem o que ele diz aqui, ó. Legalista, diz Malafaia sobre crítica por foto de bermuda ao lado da esposa. Então veja bem, uma foto do pastor Silas Malafaia ao lado da esposa, quero dizer aqui, irmão, não tenho nada contra a pessoa dele, contra a esposa dele, contra ninguém dele. Nada pessoalmente. Como ele diz isso, nós temos divergência teológica. Eu tenho divergência teológica e divergência doutrinária. Embora já fui de uma igreja chamada Assembleia dos Deuses, Reunião dos Deuses, mas eu quero te dizer que em todas essas denominações chamadas Templo de Pedra e que tem igreja, existe sim remanescente que tem que acordar e sair dessas portas largas, dessas denominações que têm aliação ao sistema do mundo, ao sistema do inferno. Então veja bem que ele diz, uma foto do pastor Silas Malafaia ao lado da esposa, em um momento de descanso, virou motivo de discussão nas redes sociais. Em resposta, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da ADVEC, usou o popular, 10, não sei o que e tal, para celebrar os anos da Elizabeth Malafaia, que é a esposa dele, que também é pastora e não existe biblicamente, ele sabe disso, pastora. A foto em questão mostra o pastor usando bermuda e vem numa sequência com outros registros em momento de descanso com a família. O descanso é vital para a saúde emocional, física e espiritual, e em família é mais saudável ainda. Ele dizendo, agradeço a Deus este privilégio, escreveu o pastor. O que poderia ser compreendido como uma dica indispensável para a prevenção de casos de depressão e suicídio, como recentes surtos envolvendo os líderes evangélicos, virou motivo de discussão. Quer dizer, ele está falando que isso aqui, muitos pastores estão sendo aí totalmente depressivos por causa que é tanta carga e tal, aquilo outro, mas se enfia no meio do satanismo, tem que pagar pelo que semeou, Aí diz assim, virou motivo de discussão instantaneamente, seguidores do perfil do Instagram passaram a comentar, em algumas críticas foram feitas ao fato de o pastor estar de bermuda, assim como sua esposa, olha só. Aí diz assim, aí o que ele responde? O seguidor dele, que creio eu que isso aí para ele também concorda. Eu fui manipulado nas igrejas da Assembleia de Deus nos anos 90 por não poder usar bermuda,
que era proibido perante as igrejas, a igreja de Jesus. Fui convidado para cantar em uma igreja, aí um seguidor dele falando. Aí fui de social normal para mim. Aí o pastor disse que não poderia cantar naquele dia porque estava sem gravata. Hoje, a igreja, homens cantam de bermuda e camisetas e as mulheres cantam de leg sick. Pronto, falei engasgando. Há 25 anos criticou um dos seguidores dele. Aí, mais para baixo está escrito: Bermuda da Discórdia. Esse comentário rendeu inúmeras respostas, ressaltando o direito ao descaso que todas as pessoas têm, incluindo pastores. Muitos acham que por sermos cristãos, temos que ser como uma máquina, não podemos nos divertir e ir à praia. Olha aqui, olha os desejos diabólicos que esse aqui já foi manipulados, né? Ir ao cinema, ir à academia, ir ao shopping, etc. Jesus em seu corpo físico se cansou e deitou para descansar. Quanto à roupa, você tem que estar de acordo com a doutrina de sua igreja e não se sentir bem. Se não se sentir bem lá, procure um lugar que você se sinta melhor. Agora vem cá. Então quer dizer que a doutrina ela é só mesmo para os pentecostais preservados, os cristãos reservados. Porque se eu for para uma igreja e o suposto pastor lá, tipo um pastor leão pentecostal, prega que a Bíblia condena isso, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ofendido, então eu posso procurar outra igreja porque Jesus vai me aceitar, eu fazendo o que realmente eu quero. Essa é a ideia desses comentaristas, dessas pessoas que estão aqui, ou desse suposto Silas mesmo, que até pode compartilhar com essas ideias, que não sei se foi ele mesmo que disse, mas pode ser que ele compartilhe com essas ideias. Isso é mero, é real. Então a pergunta que não quer calar, né? Aqui fala, roupa. Quanto à roupa, você tem que estar de acordo com a doutrina da sua igreja. Se não se sentir bem lá, procure um lugar que você se sinta melhor. Então procure o inferno, porque o inferno é tudo liberado. Essas denominações é o caminho do inferno. Essas denominações que tudo liberou, que está tudo liberado, é o caminho do inferno. É o caminho do inferno, certo? É o caminho do inferno. Por quê? Porque a pessoa pode fazer o que quiser. A única coisa que ela não pode fazer é entrar no reino de Deus. Tá tudo liberado. É o que eu tenho, é o louvor que Deus me deu para fazer aí, que eu vou passar aí, né, posteriormente. Então, voltando a dizer, então este comentário, ele é bem árduo quando ele diz dessa forma aí, certo? Então, aí o cidadão fala assim: minha pastora, que também é minha sogra, sempre que chega na minha casa, me vê sem camisa e fala que eu tenho que usar camisa, porque sou obreiro. Eu digo que na minha casa não vejo problema, me sinto à vontade e não me incomodo, respondeu um dos seguidores de Malafaia. Então isso aí foi, claro que eu estou dizendo, não foi o Malafaia que falou, mas foi um seguidor. Certamente ele concorda com isso, né? Certamente ele concorda com esse tipo de prática. Então o cidadão fala aqui que a sogra dela, que é pastora, a sogra dele, que é pastora, não existe pastora. Não tem base bíblica. Se as mulheres se acham pastora, é de abiúda, é de intrometidas, porque não existe. A Bíblia não fez a mulher como a glória do homem, com a glória de Deus. A Bíblia fez a mulher como a glória do homem e o homem como a glória de Deus. Então não existe isso aí. Não existe pastora, certo? Então, biblicamente, lá em 1 Samuel 15, 28, certo? Todo pecado de rebelião é feitiçaria. Então é uma feiticeira que está em cima do altar, segundo a palavra de Deus. Está em 1 Samuel 15, 28. Então veja bem que nós podemos aqui ver aqui, neste momento, o que a Bíblia está dizendo. Eu estou falando o que a Bíblia fala. Deuteronômio 22:5 diz: a mulher não deve usar a roupa do homem, nem o homem usar a roupa da mulher, porque isso é abominação diante do teu Deus. É pecado. Não é só por aí. Nós temos mais referência aqui. Então, o que nós estamos falando aqui é Bíblia. Esses homens poliglotas que hoje distorcem a palavra de Deus, enfiam na sua garganta, na sua goela abaixo, a mentira, o engano, o espiritismo, o satanismo, certo? Tudo que o corpo, o pecado deseja, isto vai trazer destruição na tua vida. A Bíblia condena a vaidade. E você sabe o que é vaidade?
Nós vamos ler sobre isso. Então veja bem que neste momento, nesse exato momento, você pode entender. Então, continuando aqui, lendo a história dos seus seguidores que são maléficos, certo? Então ele fala que estava sem camisa e fala que eu tenho que usar camisa porque sou obreiro. Eu digo que na minha casa não vejo problema, pera lá. Então você pode usar, ficar pelado na tua casa e para ir para uma suposta igreja, você pode ir de roupa, bem cobertinho. Então você tem, aonde está escrito que o crente está liberado a andar até pelado dentro de casa? Aonde está escrito dentro da Bíblia? Aonde está escrito? A Bíblia diz que o crente tem que estar modesto, tem que estar vestido. Se Deus pegasse, a única coisa que você deve tirar a roupa, certo? É na hora dos vamos ver lá e na hora de tomar banho. Correto? Fora isso, você tá sem camisa, você tá mostrando essas barrigas, esses tanques de guerra aí, esses barril de chope, certo? E mostrando aí para a humanidade, isso aí é expor o templo do Espírito Santo, levar o templo ao virtúpero. Então veja bem que esse cidadão ainda fala assim. O outro comentarista diz assim também, ó. Gente, antes dele ser pastor, ele é gente, como qualquer um. Não, negativo. A Bíblia diz o seguinte, quem muito é dado, mas é cobrado. Então se ele é pastor, ele tem que ser cobrado. Se eu sou pastor, eu sou cobrado. Então eu tenho abaixo de Deus ser o espelho, certo? Eu tenho que dar testemunho de Cristo em minha vida para que as ovelhas que eu apacento sigam também o que eu estou praticando. Porque abaixo de Deus, eu conheço a palavra de Deus através da Bíblia, mas é através dos discípulos. E este era os exemplos dele que eles colocaram escrito. Então tem que ser assim. Eu tenho que tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir a Jesus. Cruz que fala é tribulação, é cruz, maldita essas cruzes malditas. Então, voltando a dizer, certo? Então, quem muito é dado, mais é cobrado. Então, pelo pastor se conhece a ovelha. Se você, porventura, é um pastor que é relaxado, é um pastor pilantra, as suas igrejas vai ser tudo pilantra, suas ovelhas vai ser tudo pilantra. Na verdade, nem ovelha, é bode. Então, essa pessoa ainda diz mais aqui ainda assim, ó. Pastor, parabéns, muito bom ver o Senhor assim. Olha só o que o diabo fala. Incentiva, o pastor a andar assim. Certo? O que vale na vida do crente não é a roupa, mas a unção na vida dele. Uai, pera lá. Uai, então, você sabe o que? Vou te dizer uma coisa, que esse pregador, esse seguidor desses apostatas está totalmente errado. Eu vou te dizer uma coisa que está totalmente errado. Você sabe lá no Antigo Testamento como se identificava um profeta? Principalmente um profeta destacado, um profeta que o Espírito de Deus pairava praticamente, vamos dizer, 100%, 99,9% nele. Era através das suas roupas, as suas vestes. Era. O povo conhecia Elias porque Elias vestia pelo de animal, certo? E tinha um cinto de couro. Então o povo conhecia Elias pelas suas vestes. Sabia que aquele era um profeta. Assim como o sacerdote tem as suas estolas, assim como o sacerdote é identificado pelas suas mitras, ou pelo que for que a Bíblia dizia ali, assim também Elias ele também era identificado como profeta pelas suas roupas. É tanto que lá em Malaquias fala que viria o Elias. E esse Elias, ele não é o Elias que foi arrebatado da carruagem, mas sim o Elias, o Espírito que estava em Elias, que é o Espírito Santo de Deus que vinha para João Batista. João Batista, que era primo de Jesus. Então, o último profeta foi ele, com o Espírito de Elias. E outra, como é que as pessoas conheciam que ele era um profeta? Através das suas roupas. Então, o cristão, ele é identificado pelas suas roupas também. Então, se um cristão, ele andar lascívio, andar sensual, seja ele homem ou mulher, ou criança, o que for, todo mundo já sabe, aquilo ali é um filho de piriguetes, isso ali é um filho de ímpio, aquela ali é uma mulher de Deus, aquilo ali é um homem de Deus. Aquelas mulheres que andam maquiadas, que andam todas, ninguém reconhece ela como uma mulher santa. Eu não reconheço ela como uma mulher santa. E outra, se me der graça e paz, eu nem retribuo, porque para mim é um ímpio que está me cumprimentando. E o ímpio não tem paz. A paz que o ímpio segue é diferente da paz de Cristo. A Bíblia diz, não vos dou a paz como o mundo vos dá. Então eu não respondo, eu engasgo, falo, tá, tudo bem, boa noite, boa tarde. Você não merece a paz, você não tem paz. Se tivesse paz, obedecia a santa doutrina, andava na santa doutrina. Porque quem vai para um mundo diferente deste aqui tem que andar santificado, porque sem a santificação a qual ninguém verá a Deus.
Então muitas pessoas querem entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Eu vou usar um brinquinho, não tem problema, não precisa ser forte, eu passar um batom, passar isso, aquilo outro, uma maquiagem, Deus condena aquilo muito. Não pode fazer muito, igual os cachaceiros falam, não posso beber muito para se embriagar, mas eu posso tomar uma. Igual os testemunhos de Jabá, igual a congregação que bebe cachaça lá na sua ceia. Então veja bem, então tá tudo liberado, Santidade ninguém quer, irmão. Andar na presença de Deus é poucos. Mas quando o diabo ele se manifesta, a primeira coisa que as pessoas correm é querer a benevolência de Deus, de Cristo. E por isso perece. E a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Ou pereceu porque faltou conhecimento. Oséias 4:6. Então veja bem que nós, como cristãos, nós temos que se policiar. Nós temos que andar na contramão do mundo. Nós não podemos parecer com eles. Nós não podemos levar a sensualidade para que eles desejem o corpo de Cristo. É expor o corpo de Cristo, levar o corpo de Cristo ao virtúpido. Então veja bem, vocês estão cavando suas próprias sepulturas infernais. Então esses homens, igual esse aqui, né? Gente, antes dele ser pastor, ele é gente como qualquer um. Ele é gente como qualquer um, não. Como pessoa é parente, imagem e semelhança de Deus. Mas como qualquer um, não. Ele é uma pessoa destacável, ele é uma pessoa de espelho para muitos, ele é uma pessoa que muitos chegaram a se espelhar em ser um homem poliglota igual ele é uma pessoa que supostamente diz empregar a palavra de Deus, é uma pessoa que se mostra conhecimento, então tem muitos que seguem ele, como segue tais pregadores. Quero ser igual fulano de tal. Eu tinha uma pessoa que sempre eu espelhava em Jesus, mas aqui na terra eu espelhava nenhum homem. Eu falava, Gilmar Santo, o pastor Gilmar Santo é um homem de Deus, é o único homem que eu vejo Deus na vida dele. E na verdade é um homem que corrompeu. Eu vi Deus curando o anjo, queimando o câncer e a fumaça saindo nos vídeos dele. Então eu me tornei um homem de Deus, pegando as coisas boas dele, larguei o resto. Depois também que eu vi que ele se despenguelou, para mim, virou um profano. Então esses homens, Marco Feliciano, Sila Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro, Gilmar Santo e outros, Paulo Marcelo e Trovão, esse encanador aí que acha que... Então esses homens acham que eles são os homens de Deus. Não. Aí você, pastor, é homem de Deus? Eu me garanto que sim. Por quê? Porque eu prego e mostro. E não só mostro, vivo o que prego. Né? Não prego o que vivo, eu vivo o que prego. É totalmente diferente. Posso ter minha saia comum? Posso, qualquer um pode. Mas a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para não cair. Tubiar, balancear, é normal. E se está de pé, não cai. E se cair, o Espírito Santo de Deus te levanta. Mas você tem que andar na santidade. Se você não andar na santidade, esquece, filhão. Então você que usa bermuda, é errado. Então todos os pastores que teve a missão, eles vão pagar muito mais caro do que as ovelhas. Você acha eu tenho um grupo de ovelhas que eu tenho que apresentar a Deus? Se eu estiver ensinando eles, alimentando eles com capim seco, com água suja, com água podre, eu vou ter a minha recompensa infernal, vai ser lago de fogo eterno. Entendeu? Então eu tenho que seguir aquilo que Deus me colocou, eu tenho que honrar o que Ele me deu. Se Ele me deu as ovelhas para cuidar e ensinar o caminho da verdade, goste a ovelha ou não, se ela quiser ficar, ela fica, se ela não quiser, problema é dela. Agora essa história, se eu não dar pito nessa igreja por causa da santa doutrina, tá tudo dentro da Bíblia, mas eu não gosto assim, eu vou para outra igreja, lá eu vou viver a minha vida, isso é errado, você está vivendo a vida que Satanás quer. Então neste caso, você vai perante a Deus, você vai estar do lado da condenação. E o seu pastor, ou aquele bode que te incentivou você a andar bela ou bonito, ir para o salão de beleza, mudar a imagem de Cristo, adulterar a forma original do templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também vai destruir ele, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então, tem muitas pessoas que destruíram. Quando Jesus te trouxe você ao mundo, não trouxe você maquiado, não trouxe você maquiada. Antigamente, era boiola. Antigamente, os machos diziam, o homem tá usando brinco, isso aí é bicha. Isso aí é boiola, é beijinho no ombro, é morde de fronha. Hoje, os pastores estão andando assim. Estão andando igual boizinho, correntão no pescoço, bermudão, tênis com língua pra fora. Então, quer dizer, virou tudo. Antigamente nada podia, hoje pode tudo. Tá tudo liberado. Tá tudo liberado.
Então o diabo entrou nesses pastores e liberou, fez uma nova Bíblia, distorceu tantas Bíblias que a gente vê aí distorcida, certo? Que as palavras mudas e enganam as pessoas. Se a gente não estudasse antigamente, a Bíblia diz, por isso, irmão, que a Bíblia diz, aqueles que estudaram a Bíblia antiga, vai fazer o quê? Vai fazer o que o Espírito Santo de Deus fez com Davi. Escondi a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Então eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Porque quando eu pego uma Bíblia que eu vejo que está distorcida a sua palavra, eu já me lembro da antiga que eu li. Eu falei, não é assim. Né? A Bíblia diz que eles iriam tirar o J, o tio. Olha quantas Bíblias fizeram. Fizeram até Bíblia do tal daquele cantor lá, Thales, Roberto. A outra mulher aí também fizeram Bíblia da Testemunha de Jabá, fizeram Bíblia dos gays, fizeram Bíblia de tudo, tirando aqueles textos que vêm condenar eles. Isso não vai vingar, não adianta. Mas os verdadeiros cristãos, eles não são enganados, eles são despertados pelo Espírito Santo, são revelados. Então não adianta essa pastora do inferno, esse pastor do inferno, chegar e dizer, não tem problema, não tem importância, não tem, você vai estar junto com ele queimando um lago de fogo eterno. Você vai estar lá, aguarda. Ah, esse pastor é bruxo, é feiticeiro, esse pastor Sérgio, pastor Leão Pentecostal, sou. Então vamos ver quem está certo e quem está errado. Imagina se todo bruxo e feiticeiro trabalhasse para Jesus igual eu estou trabalhando, hein? Pregando uma santidade viva. Chamaram Jesus de Beelzebu, não vai me chamar eu de bruxo disso. Esse para mim é honra. Tá? Esse para mim é honra, porque o meu mestre sofreu muito mais. Jesus Cristo de Nazaré. Então, aí vem o cara aqui dizer, gente, antes dele ser pastor, ele é gente como qualquer um. Aí ele continua dizendo, pastor, parabéns, muito bom ver o Senhor assim. Olha o que o diabo fala. O que vale na vida do crente não é a roupa, mas a unção na vida dele. A unção que tem é a unção satânica, a unção diabólica. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que vêm distorcer a palavra de Deus, eles são malditos. Pois nós sabemos que Alexandre e Mileto, eles distorciam a palavra de Deus quando Paulo pregava a verdade. E se você quer ler uma pura verdade, lê o Tito capítulo 1, você vai ver que a verdade tem que ser falada. Eu acho que seria até bom se eu colocasse aqui para mostrar para os irmãos aqui o quanto é interessante, né, ler esse versículo. Acho que é Tito capítulo 1, versículo 1 a seguir. Eu vou dar uma lida, talvez vocês nem muito ouvem falar sobre Tito, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Se o Espírito Santo de Deus me lembrou aqui, ó. Olha aqui, vamos ver aqui. Aí, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, graças, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que não cumprimenta aqui com a paz do Senhor não, tá, irmão? Aí o cumprimento aqui é graça, misericórdia e paz. Graça e paz, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Por esse causa te deixei em Creta para que pusesse uma boa ordem, as quais, deixa eu ver se é esse aqui, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem ser desobediente, porque convém o bispo, aqui ó, essa palavra bispo, né, não existia nas Bíblias antigas, foi colocada. Se eu pegar aqui e pesquisar o que é bispo, vocês vão ver aqui, ó, o que é bispo. Olha aqui o que é bispo aqui, o que diz que é bispo aqui, ó. Dá uma bisorrada aqui, ó. Vou só ler aqui, ó. O que é bispo? Olha o que é bispo. Um bispo é um título religioso represente em diversas confissões cristãs, tendo cada um seu conceito, suas tradições específicas. Antes do cristianismo, o termo bispo é utilizado do tipo administrativo, financeiro, tal que outro. Quer ver aqui, ó? Olha o que diz que é bispo aqui, ó. Eu falei que eu não ia entrar em outro detalhe, mas acabou entrando, né, irmão? Acabei entrando. Prelator que administra o chefe espiritual de uma diocese, está aqui, ó. Feminino episcopal, prelado, considerado sucessor dos apóstolos de Jesus Cristo, aqui considerado. Então veja bem aqui, ó, é responsável por uma diocese. O que é uma diocese? Olha aqui, ó. Estou te mostrando que as Bíblias estão distorcidas. Estou mostrando para vocês que a Bíblia está distorcida, né? Olha aqui, ó. O
que é diocese? Diocese é a forma como a igreja se organiza pastoral, território em todo o mundo. Também chamada da igreja particular na teologia da lei canônica. Já não é com nós. É uma comunidade eclesial em plena comunhão com Roma, uma parte da igreja católica vista como um tudo. Então está em plena comunhão com Roma. O que é isso? Uma igreja romana, filhão. Uma igreja católica. Uma igreja, certo? Que a Bíblia chama de meretriz. Chama de prostituta. Está escrito. Certo? Uma igreja que pratica os atos que vai contra a Bíblia. Que prega mentira. Engano. E quem dirige é um bispo, é um padre. Todos que se tornam, dizem que é pastor dirigindo uma igreja protestante é padre. Se você vê um bispo numa igreja protestante, é porque é uma igreja ecumênica, é uma igreja crente católica. Então, voltando a dizer aqui. Então, neste caso, como eu estou dizendo para vocês, olha só, bem, o que diz sempre a Bíblia, né? Então, o cidadão, ele continua dizendo, parabéns, Malafaia, aproveite, comentou outro entre milhares de manifestações. Claro, o diabo tem milhares de pessoas que adoram ele, né? Como a polêmica cresceu e virou assunto em outras redes sociais, o pastor Malafaia decidiu responder às críticas. Depois de tantas polêmicas sobre a minha foto de bermuda, eis a minha resposta. Os legalistas estão sempre prontos a observar a aparência, nunca o conteúdo. Marca de fariseus. Então, eu também sou uma marca de fariseu, porque eu estou criticando e dizendo para ele que ele está fora da palavra de Deus, está indo na mão do mundo, ele é um contra Deus, é um Judas Iscariote embutido dos anos 2000, do século 22, chegando ao 22 já, né, que é o 21. Então, voltando a dizer, esses pastores que dão exemplo e suas ovelhas seguem ele no pecado, eles são nada mais do que contribuidores do inferno. Inclusive, aqui aonde mostra aqui ele de bermuda, para vocês verem, olha aqui, mostra ele de bermuda, dá uma olhadinha, olha aí, mostra de bermuda e tal. Então veja bem que ele está de bermuda, a esposa dele é de bermuda, certo? E diante de Deus, ambos estão de roupa íntima. Lembrando aqui, irmãos, estou aqui falando sobre a bermuda, sobre a doutrina, sobre a divergência teológica doutrinada que ele perdeu o rumo. Ficaram cegos, eles não sabem qual é mais a estrada que eles tomam. Então ele vem dizer, chama a gente de marca de fariseu. Eu sou um fariseu, mas um fariseu convertido, porque teve muitos fariseus que também se converteu ao ouvir o discurso de Cristo e dos discípulos. Então eu sou um desses que se converteu. Então, e esses aí que ouvem essas palavras e não se convertem, continua sendo fariseu. Pior fariseu que aqueles que crucificaram Jesus, unindo-se à igreja de Roma, aos romanos, para sacrificar a Cristo, crucificar a ele. Então, estou aqui mostrando para vocês o que diz a palavra de Deus, né? E eu posso dizer para vocês também o seguinte: por que a mulher tem que usar saia ao invés de calça, né? E bermuda ou short, né? Eu até tenho uma matéria aqui sobre a questão da Igreja Assembleia de Deus mesmo, que diz assim: entre entrevistas que professam a fé cristã pentecostal, que se chama da Assembleia de Deus aí, né, algumas que procura guardar um pouco mais, aí fala, entre Assembleia de Deus, Igreja, Ipiranga, Missões, Batista, observou-se como a saia representa a ideia de modestia e pudor, conforme determina a Bíblia, bem como o cumprimento doutrinário da religião. 1 Pedro 3,2,5 diz assim: outra questão que deve ser frisada é a falsa modestia. De nada adianta estar coberta da cabeça aos pés e ter atitude que leva ao pecado ou hipocrisia. Então, para estar vestida de acordo com o preceito cristão, a mulher deve seguir uma linha tênue. E além da modestia, ser também discreta e decente. Então é claro que existe muitas mulheres que andam decente, mas a sua língua parece um tapete da chamada fofoca, né? Um tapete da chamada fofoca. Mas o que eu quero dizer para você é isso aí. Bom, posso também dizer para você que a calça de linho, né, era a roupa usada pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote de Israel no Antigo Testamento, né? Eles alcançavam desde a cintura até os joelhos e, portanto, não eram visíveis, sendo totalmente escondida pela túnica, ou seja, o calção, que era calça, né?
de linho era escondido pela túnica daquele sacerdote. Não ficava mostrando aí, igual esses homens aí, igual essas mulheres, não. Igual esse homem que, na verdade, não tem exemplo para mim de homem doutrinado, não, de cristão doutrinado, não. Embora não tenha, eu digo para você, não digo aqui que ele não tem uma sabedoria, para mim chamada hipócrita, mas é uma sabedoria que, na verdade, engana milhares de pessoas com base bíblica e interpretação que ele acha que é um... Porque ele no mundo entendido aí diante de todos é um poliglota, mas eu vou dizer uma coisa, para mim ele não passa de uma pessoa enganadora, uma pessoa que engana as pessoas com suas pregações dóceis que ao comê-la ao início, no fundo, no fim, ela é amarga, é fel puro. Então voltando a dizer, volto a dizer para vocês, biblicamente isso é pecado, tá escrito, estão os dois de roupa íntima, né? Mas aqui diretamente dizendo para a esposa? Não, dizendo para o líder. Ele é o cabeça. Mas se o cabeça é assim, o que dizer dos outros, né? Se o cabeça é assim, o que dizer da igreja inteira? Não tem problema, curtir uma praia, né? Pôr uma bermuda, talvez pôr um biquíni, ou uma cueca, uma sunga, não sei, andar lá. Que Deus só quer o coração, né? Que roupa não salva, mas elas também te condenam. Então, volto a dizer, como diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem sempre falado, o Senhor, na verdade, igual o Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então Deus não vestiu Adão pela metade e nem a mulher pela metade. Mas a túnica dele era lá no joelho, na coxa, né? E na época que Deus colocou isso, não tinha tanta descendência, não morava nenhuma descendência com ele no Jardim do Éden. Tinha descendência dele antes do pecado, mas na terra de Nod, mas não morava, ele morava sozinho com a esposa dele, e foi Deus que colocou, até que o pecado foi manifestado que Deus colocou. Mas antes não existia isso, não existia roupa. Então, para adorar a Deus sem roupa, naquela época ali, a adoração era santa. Então, volto a dizer para você, tem muitas polêmicas que diz aí, certo? Que muitos pastores que pregam, que dizem, não tem problema, não tem importância, que Deus quer o coração. Bom, Deus quer o coração só não, Ele quer o corpo inteiro. Quando você vai comprar um boi, você não compra o coração do boi, você compra o boi inteiro. Quando você vai buscar uma ovelha, você não compra o coração da ovelha, você vai buscar a ovelha inteira. Então Jesus não vem para buscar um coração. Lá no céu não entra nem carne nem sangue, a Bíblia diz. Jesus vem para buscar um templo lavado, remido, comprado pelo sangue dele, e é completo. É um templo inteiro, um templo espiritual. Então, volto a dizer, é pecado, a Bíblia chama isso aí de roupa íntima. Então, um pastor que dá um exemplo assim, com roupa íntima, né? Um pastor que dá um exemplo desse jeito, com roupa íntima, eu vou dizer para você, né? É meio complicado, né? É uma coisa que não vale muito a pena, né? Falar aí e não vale muito a pena. Então, um pastor que anda vestido de bermuda é um mau exemplo diante da palavra de Deus, porque ele mesmo aprendeu a santidade na época passada, mas dá mais dinheiro, dá mais dízimo se liberar a igreja, né? O liberalismo entrou, o pecado entrou e as pessoas estão aí abraçando com muita alegria o pecado, não é verdade? Então eu digo para você, esta palavra, ela é para todos os verdadeiros cristãos que querem fugir do pecado. Pois a Bíblia diz, sai dela, povo meu, para não ser consumido juntamente com o pecado, 7 pecados capital dessa Babilônia. Então esse tipo de igreja que é tudo liberado, começando pela igreja dele e terminando por outro, Assembleia Batista, Quadrangular Universal, essas aí, que é liberado, Deus é amor e tudo que liberou tudo isso. Então vou dizer uma coisa, se vocês estiverem dentro desse templo, certo? Ainda, se vocês morrerem, eu posso dizer para você, neste pecado, biblicamente, está aí, biblicamente falando que vocês não terão salvação. E outra coisa também, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que desobedecem, o reino dele é onde? No inferno. Reinar com Satanás lá, né? Então, a Bíblia condena a mulher usar bermuda, short, roupa de homem. Tá? Deuteronômio 22:5 diz que você não pode usar roupa de homem. E tem mais pra frente aí, lá no Novo Testamento, como que a mulher tem que ser, 1 Pedro, 1 Timóteo e etc, 2 Timóteo. Então, você pode esfoliar, eu não vou entrar nessa demanda muito, mas quero dizer que este pastor, ele na verdade, ele extrapolou, quando essa imagem viu. E não aceita a crítica, diz que são
raças marcas de fariseus, né? Então, fariseu é ele, que não guarda mais a santa doutrina, que não prega pura doutrina, porque eu tenho certeza que quando ele aceitou Jesus, ou ele, no sogro da igreja dele, ou o pai dele, colocaram, naqueles inícios, era tudo uma santificação, né? Hoje é porta larga. Então hoje as igrejas determinadas caíram no pecado por causa que se misturaram com a política. Venderam o guisado para Jacó, Esaú vendeu o guisado, e essas pessoas que hoje se venderam para a política a troco de uma ajuda, de uma campanha, de não sei o que, de uma fama, eles vão pagar diante de Deus. Então ninguém verá Deus sem santidade. Deus não chamou a gente para andar pelado diante dos outros. Então um homem mas o que está mostrando? Mostra as pernas, certo? Mostra o corpo. A Bíblia diz que Deus cobriu. E o que Deus cobriu, o homem não pode descobrir. É pecado, não adianta. Tanto Silas como qualquer outro que anda dessa forma, curtindo praia, curtindo de biquíni, de bermuda, de short, usando maquiagem, fazendo tudo, tá tudo liberado. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A única coisa que vocês não vão fazer é entrar no reino de Deus. Porque eu tenho prova disso dentro da palavra de Deus, e eu já fui no inferno 3 vezes. E digo, lá no inferno não tem luxo não. Lá no inferno tem lixo. Então, a melhor coisa é andar em santidade aqui. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Eu até prometi e falei que vou mostrar o que é vaidade. Então, as pessoas que andam na vaidade, o que é modestia? Modéstia significa isso aqui, ó, ausência de vaidade, tá vendo? Em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxito e etc. Depretenção, né? Comedimento determinado pela exigência das circunstâncias, dos deveres do uso, sobriedade. Então olha só, ausência de vaidade. O que é modéstia? Ausência de vaidade. Então tem muitos que, né, andam na vaidade. E o que é vaidade? Vaidade é valorização que se atribui à própria aparência. Então quando você passa suas maquiagens, muda seu corpo, quando você transforma aquilo que Deus fez original, você está transgredindo, praticando uma forma adulterando a fórmula do corpo de Cristo, né? Então você está valorizando, você criou a sua própria aparência, então você está rejeitando a aparência verdadeira que Cristo te criou, ou quaisquer outra qualidade física ou intelectuais, ou seja, até na academia que você pratica é pecado, porque você mudou a sua física. Se está mudando para alguma coisa, a não ser por instrução médica, é outra história, mas para mudar o corpo, ficar esbeltinho e tal, aquilo outro, aí a Bíblia te condena. Intelectuais fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam conhecidas ou admiradas pelos outros. Então é essa aí. Então a vaidade é isso aí, é querer o quê? A vaidade é querer atrativo, é querer que os outros olhem e te elogiem. Ah, que você tá bela, você tá bonita, com essa roupa, com esse isso, aquilo outro. Você veste para o homem, você veste para as mulheres, não veste para Cristo. Então fica aqui o aviso aqui, diante da palavra de Deus. Você é o hipócrita, você que anda neste pecado e não quer aceitar. Hoje você pode repudiar e falar que eu estou errado, estou falando asneira, mas no dia do juízo nós vamos encontrar lá. Nós temos uma audiência marcada no juízo final. E digo para você, aqui é o dedo na cara e a resposta de Deus que vem muito, muito breve, para que você possa entender, se você não ouvir a palavra de Deus e se converter. Então, fica aí dizendo, bermuda é pecado sim, é pecado sim, é pecado sim. Short é pecado, qualquer roupa que a mulher vestir do homem é pecado, e o homem vestir da mulher. Então, essa é dessa forma aí que a Bíblia diz, você está cometendo um pecado diante de Deus, está andando nu, você está andando de roupa íntima, como eu provei para você que a bermuda era colocada por baixo das estolas do homem, do sacerdote, tá? Então, Deus aprovou a bermuda, a roupa íntima por baixo da roupa do homem, e não uma bermuda para a mulher. Então, nessa história aí, você está pelado, pelada, e este pastor, na verdade, ele não tem exemplo nenhum para ninguém seguir as doutrinas da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não é só lida digamos assim, de metáforas ou alguma coisa para interpretar, não. De exegese para interpretar, não. É lida também as doutrinas e praticada. Então, se você tem regra, no reino de Deus também tem regra para você entrar lá. Ou você obedece, ou vai para o inferno. Não tem minhas palavras. Ou é tudo, ou é nada.
Que Deus tenha misericórdia da alma desses homens e que você pare de seguir esses lobos enquanto é cedo e o arrebatamento não aconteceu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pela espada do Senhor, pelos guerreiros de fogo. E Deus abençoe vocês. E deixa o seu like aí. Fica aí com o louvor que eu prometi. Tá tudo liberado. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Tá tudo liberado, tudo liberado. Liberaram maquiagem, liberaram calça, liberaram bermuda, liberaram os homens no futebol, liberaram o jogo, liberaram tudo tá liberado. Antigamente nada podia, hoje pode tudo. Antigamente nada podia fazer, trazer pra igreja o que o mundo praticava. Se o fazia era taxado de mundano, crente profano desviado da palavra. As irmãs santas vigiavas no vestir, policiava a maneira que andava. Temia Deus pela repreensão, obedecendo a Bíblia com temor no coração. Temia Deus pela repreensão, obedecendo a Bíblia com temor no coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, Deus quer seu coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Pois o pecado se multiplicou e o pastor que era santo no Senhor, agora ele liberou toda a igreja. Não tem problema, Deus rouba não condenou. O importante é que Deus quer seu coração. Essa doutrina foi o homem que inventou. Você e ele pode se preparando, pois o juízo pra vocês está chegando. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, Deus quer seu coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Hoje as irmãs, também os nossos irmãos, se corromperam dando ouvido ao enganador. Faz mais de ano que o pecado se lastrou, contaminando as igrejas do Senhor. Mas se parece com aquela Babilônia que o Senhor na Bíblia ele condenou. A Santa Igreja não é essa Babilônia. Volte correndo aos princípios do Senhor. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, Deus quer seu coração. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Pois é, quem pratica o pecado é escravo do pecado, e este não vai entrar no céu. Tá tudo liberado na igreja, irmãos. Tá tudo liberado na igreja.
no céu não entra não. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. Foi tudo liberado, tem nada a ver, no céu não entra não. É melhor abandonar o seu pecado e voltar ao princípio, ao primeiro amor.